Mas a tendência é essa. Agora, em política, não é? É acompanhar para ver se isso vai ter... Aguardar os desdobramentos. Exatamente. Realmente. Elivaldo, vamos conversar agora com o prefeito de União, Gustavo Medeiros. Tudo bem? Está aqui conosco no estúdio do Jornal do Piauí. Boa tarde, prefeito. Seja bem-vindo. Conhece bem esses meandros da política de bastidores. Né? Principalmente bem experiente nessa área, né? Principalmente esses alardes de crise financeira, né? Quando que a gente sabe o que aconteceu na recente eleição foi o gasto excessivo por parte da máquina governamental em diversas cidades. Né? E falar agora de crise financeira na Previdência, falar de atraso de salário, pedir arrego ao governo federal. Isso aí o senhor faz referência, inclusive, ao município que o senhor administra, União, nesse processo eleitoral? Claro, Olivaldo, nós administramos mais uma vez União. Né? Durante esses 3 anos e mais de 10 meses, nos dedicamos totalmente, como da outra vez. Inclusive, vimos pouco aqui na TV Cidade Verde. E tivemos, ao longo deste tempo, inúmeros obstáculos. Né? E um dos principais, realmente, o governo do Estado, que deixa o município como União, sem água, né? E tem representantes importantes em União, sem água, sem segurança, né? E sem apoio ao principal equipamento que nós temos lá para cuidar da saúde, que é o hospital. Então, durante esses 4 anos, como eu falei, nós dedicamos muito, quase 4 anos, fizemos, primeiramente, um trabalho enorme junto aos órgãos de fiscalização, Ministério Público Federal, Polícia Federal, que estão aí com processos que começaram ainda antes do meu mandato, né? Irregularidades gravíssimas, né? Com o uso do dinheiro. Pessoas que eram responsáveis por isso, por essas falhas enormes, né? Esses crimes que estão sendo investigados, ocupam o cargo no governo do Estado. E nós tivemos esse trabalho de junto à Polícia Federal, num primeiro momento, depois ao Ministério Público, e já se vão quase 4 anos, os processos estão aí. Desvios graves do Fundeb, com relação à construção de 2 creches, né? Enormes, 2.400.000, recursos desviados e já com condenação no CAPS, né? Recursos desviados para a construção de ginásios de esportes, né? Com repasse do governo do Estado, desvio de recursos no hospital, comprovadamente, e desvios de ônibus, que eram, no final daquela administração, apresentados como um trunfo. Na verdade, o dinheiro foi desviado e nós estamos à espera, né, da definição final. O fato é que o candidato, né, que seria o normal... Essas acusações já estão na mão da Justiça. Claro, há 4 anos. Nós já enviamos mais de 2 vezes ao Ministério Federal as informações de forma repetida e também à Polícia Federal. Há algumas sob o âmbito também do governo do Estado, que hoje, né, está a apurar isso, no caso do ginásio de esportes, que nós recuperamos com recursos próprios, no caso também do que envolve o governo do Estado, no caso de convênio com estradas e convênio para a reforma de escolas e convênio também onde havia parceria com relação ao hospital. O senhor está afirmando que durante esses 4 anos que o senhor tem gerido o município não houve investimentos do governo do Estado? Deixou a educação, tirou os convênios que em boa hora o ex-governador Wilson Martins tinha pactuado para o transporte escolar. E da mesma forma que da outra vez, quando também tive ele como governador, e ouvia de um antigo secretário de Educação o seguinte: não, ele faz convênio para o outro, para ti, ele vai tirar o que tem, entendeu? E foi isso que aconteceu, tanto da primeira vez como dessa vez. Então, como eu disse, eu reformei e ampliei todas as escolas do município, são 77, estou ampliando até aquelas que estariam teoricamente fechadas há muito tempo. Construí essas 2 creches, que deu um trabalho enorme por conta das irregularidades graves, inclusive, em outubro de 2012, não se sabia nem o local onde ia ser feita a creche. De repente, se paga, né, para um parente, para um primo, o montante, né, de R$600 mil, sem nenhuma obra, sem nada ter sido feito. Claro que a Polícia Federal investiga de forma lenta e irresponsável e vai aparecer tudo isso, né? Mas, como eu disse, concluir essas creches de forma correta, inclusive com um projeto que não existia, de fundação e tudo mais. Conseguimos
construir 4 ginásios poliesportivos, conseguimos fazer mais 2 quadras cobertas, estamos fazendo mais 3. Fizemos, eu vi ainda agora a prefeita de Altos se lamentando por não ter tido como, com recurso próprio, fazer calçamento. Nós fizemos com recurso próprio os 4 anos de mandato, com recursos próprios e com a parceria de emendas da autoria do ex-deputado Hugo Napoleão e agora de autoria do senador Elmano Ferreira e também do senador Ciro Nogueira. Conseguimos fazer a iluminação do principal praça esportiva, o estádio Cisnando Alencar, que era um sonho da população. Conseguimos iluminar mais 3 espaços esportivos, né, nos bairros importantes. Estamos fazendo no principal povoado, que é Novo Nilo. Né? Fizemos 4 academias, 5 academias de saúde. E estamos pagando dentro do mês, Olivaldo. Então a União paga, não é no 5º dia útil. Nós estamos pagando dentro do mês. Recebemos a Previdência com um rombo onde só existiam R$3.000 em caixa. E estamos hoje, na posição setembro, com R$4 milhões. Pagamos de Previdência atrasada cerca de R$5 milhões. E as irregularidades do INSS, nós não entramos na Justiça. A própria Receita Federal se encarregou disso, de ir atrás desses desvios. E tudo isso a gente está vendo, todo mundo de União sabe, todo mundo do entorno de União sabe, em Teresina todo mundo sabe que houve, né, um convencimento para essa pequena maioria. Nós estamos, claro, atrás de provas, existem já, provas que a gente considera robustas, mas o que a gente não consegue se convencer, como engenheiro, como um público dedicado, que eu posso afirmar para os piauienses, que me dediquei à causa pública por muito tempo, o que eu não posso me convencer é de coisas como essa. Um deputado que deu apoio total e o principal apoiador da campanha adversária, né, dos partidos que se uniram, principalmente do partido comandado pelo governador, e uma autorização para R$5 milhões, veja uma crise, R$5 milhões chega no IDEP. E aí eu queria lembrar que a INGEP começou obras em 2012 para nos derrotar e ainda hoje estão as pedras lá rolando no povoado Liberdade. Ainda está o projeto esquecido ou queimado em algum lugar que era para fazer calçamento em Novo Nilo, que era para fazer calçamento também em Davi Caldas. E aqui 5 milhões, essa é a crise do Estado. 5 milhões em 10 dias, o edital publicado. Edital publicado em 10 dias. E aqui o protocolo do IDEP. Né? E eu não sei para que serve CREA, CONFEA, não sei para que nós engenheiros existimos, o topógrafo existe, para que existe geoprocessamento, para que existe um técnico em edificações, se em 10 dias se tem um projeto no ponto de licitar uma concorrência de R$5 milhões. Não houve avaliação técnica? Viu? As falhas as mais graves estão aqui. A começar de 5 milhões em diversas localidades, não ter sido feito a divisão por lotes. Né? E a exigência que se faz de uma firma para fazer calçamento, a firma ter habilitação em asfalto. Né? Está aqui, comprovante de que tenha feito tratamento superficial duplo. Compactação de aterro a 100% do ponto normal, quando se sabe que a exigência relativa à qualificação técnica tem a ver com aquilo que é aquele item que tem maior quantificação no projeto a ser executado. Né? Então aqui é a exigência de ter feito o asfalto para uma empresa que vai fazer calçamento, a não divisão por lotes, a não permitir que houvesse consórcio entre empresas, porque e lá na frente se permite que a empresa que seria vencedora pudesse terceirizar, pudesse fazer uma subrogação, uma subcontratação. Então, parece que existe, né, a vontade de controlar o financeiro. Porque quando se tem uma empresa só, não pode ter nem a parceria, e o que a gente vê é que se pretende, né, dividir em lotes e controlar. E outra, não se exigiu de forma concomitante, tanto
há uma garantia de proposta, né, para aquela empresa, como também um capital, que também é proibido pelo Tribunal de Contas da União, né? E essa realidade, o senhor acha que... Não, eu queria só mostrar, Olivaldo, se permitisse, se licitar um projeto com valor de 5 milhões de reais, com fotografia aérea de Google, o Google não pode ser usado de forma comercial. E se pudesse ser usado, desempregaria todos nós que fazemos parte do sistema CREA. Então, 5 milhões de reais apenas com a fotografia do Google, isso não é projeto de engenharia. Eis um projeto de engenharia de uma emenda do senador Elmano Fé, com planta baixa, com topografia. Isso é projeto. Isso aqui tem que acabar no Piauí, gente. Isso tem a ver com a eleição, Olivaldo. O IDEP e o Ministério Público, onde está? Tribunal de Contas do Estado. Ficar em cima dos prefeitos, cobrando, a lei de responsabilidade fiscal com relação a gasto pessoal. Já foram provocados em relação a essa realidade que o senhor Não, denuncia? isso aqui, como eu digo, eu não me convenço. Não há como haver convencimento. Um projeto que é feito em 5 dias, ou um dia mesmo, através dele se fazer uma licitação de 5 milhões de reais. Numa cidade que foi abandonada, como eu falei na segurança, foi abandonada com asfalto, que inclusive existe, mais um crime, porque nós temos 8 milhões de reais alocados, uma licitação já feita, as obras já iniciadas, e a lei de responsabilidade fiscal é muito simples. Só se pode começar um novo investimento quando se terminam os outros. Isso ninguém está vendo no Piauí. Isso se viu que o que mandou nessas eleições foi a vontade do governador e alguns secretários e secretárias. Tá certo. Então, prefeito, a gente agradece a participação do senhor aqui no Jornal do Piauí, viu? Elivaldo? Não, são denúncias gravíssimas, né? Gravíssimas. Gravíssimas e que, de acordo com o prefeito, estão sendo encaminhadas aí para avaliação da Justiça, não é isso, prefeito? Isso vai demandar uma ação judicial com relação a esse pleito já desse ano? Não, claro, nós já temos várias ações judiciais com relação ao pleito. O senhor vai recorrer dessa situação? Claro, claro. Agora, essa situação aqui é grave, porque não é só a União, não. Em 10 dias, uma pessoa vai no computador e mede uma rua e faz uma licitação de 5 milhões de reais. O Piauí, você começou, o Piauí em crise. Essa é a crise. A crise é outra, é moral. Piauí. Então, mais uma vez, obrigado pela participação aqui, o prefeito de União, Gustavo Medeiros. Elivaldo, obrigado também. É isso, Francisco, até amanhã. Até amanhã.